Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre uma decisão que o STJ proferiu essa semana, mais especificamente, gente, na data de 25 de junho de 2019, em que o ministro Marco Buzzi, que compõe a quarta turma do STJ, por meio de uma decisão monocrática, ele então permitiu, que a penhora de salário se realizasse. Então, na realidade, a decisão dele permitiu a penhora de 25% do salário do executado para cumprimento, gente, de obrigação que não tinha natureza alimentar, tá bom? Com essa decisão unipessoal, prolatada pelo ministro Marco Buzzi, do STJ, quarta turma, ele reformou o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que havia indeferido este pedido, o pedido de penhora nesse contexto. Então, gente, que a gente precisa lembrar aqui, Nós precisamos lembrar que a lei, o CPC, ele estabelece lá no artigo 833 quais são os bens que não podem ser penhorados, numa execução. Então, o inciso 4 do artigo 833 traz ali pra gente, dentre outros aspectos ali, que o salário ele é impenhorável. Então, o artigo 833 são impenhoráveis, O inciso 4 menciona o salário. Há uma exceção, ele ressalva o próprio inciso 4, a possibilidade de penhora, gente, de salário, de parte do salário ali do executado, para pagamento de pensão alimentícia. Então, há essa ressalva colocada pela lei. Não obstante, em princípio, salvo, essa questão da pensão alimentícia, o salário ele é impenhorável. E aí, gente, a gente tem se deparado, com decisões prolatadas, inclusive pelo STJ, e essa decisão que foi proferida essa semana não é uma decisão inédita, outras já estavam mais ou menos neste contexto, inclusive o ministro Marco Buzzi, nessa decisão proferida, ele cita outras decisões, outros julgados prolatados pelo próprio STJ, alguns da própria quarta turma, inclusive. Então, não é uma decisão inédita. Mas o que eu acho que é interessante a gente pontuar aqui, pessoal, é que o STJ, ele vem entendendo que não há uma impenhorabilidade absoluta no tocante a essa questão do salário, que esse é o entendimento, de fato, que o STJ está sustentando, de que não há uma impenhorabilidade absoluta do salário. Inclusive, eles mencionam, o ministro até mencionou na decisão proferida, que o CPC de 73, quando ele falava sobre os bens impenhoráveis, ele trazia, no artigo que se referia ao salário como impenhorável, nos termos do CPC de 73, a gente tinha que o antigo artigo 649, que era o que falava sobre isso, ele dispunha lá, o caput dele dizia assim, são absolutamente impenhoráveis, e o salário vinha ali, então absolutamente, tecnicamente, aquilo não poderia mesmo ser penhorado. Muito embora a lei também antiga já trouxesse a ressalva do pagamento de pensão alimentícia, isso já era admitido. Mas, de fato, o código, na sua literalidade, trazia essa expressão, são absolutamente impenhoráveis, E agora o CPC vigente, pessoal, não traz mais esse absolutamente impenhorável. Então, o artigo 833, que é o equivalente ao 649 do passado, ele fala, são impenhoráveis, então não há ali a palavra absolutamente. E nesse contexto, a gente observa que o STJ vem entendendo que não há, que tecnicamente há uma impenhorabilidade relativa envolvendo a questão do salário, E eles citam não só o ministro em específico, mas as decisões também prolatadas neste sentido, eles citam a possibilidade de penhora de parte do salário do executado, aí 25%, 30%, 15%, enfim, atendendo aos princípios da razoabilidade, da efetividade, mas desde que fique caracterizado que não há afronta à dignidade da pessoa, do executado, de que não há prejuízo à sua subsistência, à sua manutenção, enfim,
mas o STJ vem firmando de fato seu entendimento com relação a essa ideia. Então, gente, só para poder concluir, né? É importante a gente lembrar que essa questão, o STJ se posicionou em embargos de divergência, enfim, mas a gente teve uma decisão prolatada em 2018 pela Corte Especial do STJ, neste posicionamento de que nós teríamos ali uma impenhorabilidade relativa no tocante ao salário, podendo haver essa penhora de salário, de parte do salário do executado, mesmo não sendo a obrigação ali relacionada a uma obrigação alimentícia, né? Mesmo que seja uma obrigação comum, que foi o caso aqui desta decisão específica que a gente está se referindo, né? Em que o ministro Marco Buzzi deu provimento a um recurso especial nesse contexto, né? Então, nessa decisão específica, gente, a obrigação em referência, ela não era uma obrigação alimentar, né? Ela era uma obrigação comum, decorrente de uma execução de título executivo extrajudicial, oriunda de uma cédula de crédito bancário, né? Então, não tem relação com obrigação de caráter alimentar nesse contexto. Mas esse é o posicionamento do STJ, pelo menos por hora, né? O posicionamento que o STJ tem sustentado nesse contexto. Então, a gente observa nitidamente os valores postos em jogo aí. De um lado, efetividade para o cumprimento das decisões, enfim, né, satisfação do direito do credor. Do outro lado, a dignidade do executado, a sua menor onerosidade, né? Como é que a gente vai lidar com esses valores que são extremamente importantes para o direito, mas o STJ, em sua interpretação sistemática do nosso ordenamento jurídico, tem assim se posicionado. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje era só. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada e até semana que vem.